Muito bem, vamos lá. Espectro, mais uma vez aqui, ó. Agora vestiu uma blusinha, hein? A neuroplasticidade da pobreza. Olha o título aí, rapaz. Bora ver. Tem um conceito muito interessante, meus caros, que eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, do... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo tudo bom com vocês? E ó, Espectro, caso você veja esse vídeo, não tenho nada contra a gente grava sem camisa, não, tá? Inclusive, um brother nosso aqui, o Sadam, o Samuel Sadam, ficou muito famoso no TikTok gravando vídeo sem blusinha. Se você tá no shape, irmão, arrocha. Napoleon Hill, que, embora pareça um pouco aquela questão de lei da atração, que eu sou um pouco crítico, eu não gosto muito, mas eu até entendo, que ensina de que quando você, de fato, tem uma boa relação com o dinheiro, e você se coloca numa mentalidade de abundância e prosperidade, automaticamente você começa a atrair dinheiro, fortuna e prosperidade. Eu sei É o quê? que falando assim, isso pode parecer um pouco meio metafísico, uma coisa meio que quase que transcendental, né? Uma coisa de fé. E o dinheiro Parece ele é uma mesmo. coisa muito matemática. Não existe fé em dinheiro, né? Ele é matemática pura. Só que ele também diz que quando você tem uma mentalidade escassa e você não tem uma boa relação com o dinheiro, você basicamente expulsa o dinheiro da sua vida. E, cara, você encontra essa mesma, não só afirmação, mas você encontra essa mesma reflexão no livro Os Segredos da Mente Milionária. Os dois livros são bíblias, tá? Que vocês precisam ler se vocês querem ter uma boa relação com o dinheiro e querem colocar a mentalidade de vocês no caminho da prosperidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já mencionei isso aqui, vou mencionar de novo. Na minha época de primeiro trabalho que eu tive como assalariado, o salário mínimo era tão pouco, eu percebia isso, que eu só fazia duas coisas. Eu dava o dízimo na igreja e comprava livros. Então a maioria desses livros que ele tá mencionando, eu já li quase todos. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe um mérito nesses livros? Existe. Um mérito de mostrar pra você que é pobre, muitas vezes, um pouco de noção econômica. Noção econômica, mas o que seria essa noção econômica? É porque é diferente. A forma que você lida com o dinheiro, quando você tem o básico, né, para as coisas básicas, é diferente da forma que você lida com o dinheiro quando você é pobrinho e não tem nem pro básico. Nós que somos pobrinho, a gente aprendeu a lidar com o dinheiro na falta, onde a gente literalmente precisava, a gente não, os nossos pais principalmente, né, precisavam escolher ou isso ou aquilo. E isso ou aquilo era comida, tá ligado? Ou comida. Quando você cresce assim, é difícil você, de fato, ter essa mentalidade milionária por causa da falta. Leva muito tempo pra gente, a nossa geração, ganhar um dinheiro, muito por conta da educação, suficiente pra ter o básico, sabe? Pra ganhar para além do básico. Vai lá, o Diese hoje fala que um brasileiro deveria ganhar 6 mil reais por mês aí, né? Então, quem ganha é só quem ganha essa grana depois de um bom tempo, porque aí você consegue ter as coisas básicas em casa, porque quando você é pobrinho, o que você faz quando você começa a ganhar uma grana? Você compra uma geladeira melhor, uma TV melhor, você melhora aí o seu colchão. Então leva aí fácil 10 anos para você ter o básico. Só a partir daí é que você começa a olhar para o mundo com outros olhos, que é esse olho do investimento, do deixa eu tratar o dinheiro de forma diferente. Fora que nós pobrinhos temos outro problema, que é a gente que é muito pobrinho, nós da nossa família, quando alguém começa a ganhar uma grana, a gente começa a fazer uma coisa que é muito comum pros pobres, que é a gente vai ajudar os nossos, tá ligado? Então, muitas vezes você, pô, agora que você pode ajudar sua mãe, seu pai, pra eles também ter uma casa um pouquinho melhor. Então, é foda, cara. Por isso que toda vez que eu li esses livros, eu ficava assim, mano, beleza, só que essa noção de finança que você tá tendo, que você tá dando, é uma noção de finança de quem tem dinheiro. Porque pra quando você é pobre, mano, é foda. Os nossos pais viveram numa época de hiperinflação, cara. Como é que eles vão ter a cabeça no lugar com isso, doido? O que eu vou contar aqui hoje é uma história surreal, cara. Já em clima de Natal, aqui em Oh, oh, oh. 2025, já desejando para vocês prosperidade e sucesso, que exemplifica muito bem a segunda coisa que eu disse no começo, né? De quando você tem uma relação ruim com o dinheiro, você literalmente afasta ele da sua vida e você atrai somente aquilo que a sua mente está acostumada a ter ao seu redor, que é escassez e miséria. Antes de eu começar contando essa história, cara, Hum, relevem o meu cenário, tá? Essa aqui é tá uma de boa. clássica casa humilde de um brasileiro Ca- é, é, somos todos a sua casa aí, meu brother. médio que tem fartura na mesa, comidas maravilhosas. Isso aqui pra mim é uma benção, uma Aqui, ó, isso aqui tá com cara de ser o bifinho coberto aqui, ó. Já deixaram a panelinha do bife coberta assim, ó. glória. Então é uma coisa que foi conquistada ao longo do ano com muita honestidade, muito suor de gente trabalhadora. Então vai ficar aqui no cenário, tá? Pra vocês entenderem que é uma casa humilde de um brasileiro trabalhador, de uma família tradicional brasileira trabalhadora. Ó, Tem um cara, meu irmão, que isso aconteceu nos anos 90, o nome dele é Antônio alguma coisa. Na sua época, o cara ganhou um prêmio de loteria, o que hoje valeria
mais ou menos 30 milhões de reais. Olha só, irmão, 30 milhões de reais, isso é muito dinheiro. Mesmo com o Risco Brasil, com a inflação Risco galopante e com a Brasil? desvalorização Risco Brasil, pô, parabéns por pensar no Risco Brasil. frente ao dólar, 30 milhões, meu parceiro. Isso aí, no investimento mais conservador, são mais de 100 mil reais por mês de rendimentos, cara. Tu consegue viver bem no Brasil com 100 mil reais? Tu tem uma vida de luxo, 100 mil reais por mês, parceiro. Uma vida de rei. E o que aconteceu? Mesmo com o Risco Brasil. Esse sujeito teve um surto de vislumbre de riqueza e, cara, gastança. Ele contou com as próprias palavras dele. Vocês acham esse relato no YouTube, tá? Ele não queria morar numa casa simples. Ele queria morar num ambiente extremamente requintado e completamente descolado de qualquer coisa na mediocridade que ele já experienciou na vida. Ele, que era um cara de Pô. realidade pobre, um cara que veio de uma realidade muito humilde, ficou, cara, num apartamento de luxo, não sei se isso era no Rio, em São Paulo, agora eu não lembro, mano. Só sei que ele morou nessa suíte presidencial, cara, luxuosa, durante, mano, meses e meses Olha e aí. meses a fio. O que que esse cara fez? Curtindo. Ele disse, com as próprias palavras dele, que toda vez que uma camisa sujava, rasgava, cara, ele começou a ver camisa como descartável. Ele pegava a camisa, doava, ou então se livrava da camisa e comprava outra. Ele disse com as palavras dele, carro pra ele era descartável. Quando o carro começava a querer dar um problema, ele lá abandonava o carro. Vocês têm ideia? Ele abandonava o carro e comprava outro carro novo em folha. E a mesma coisa ele fez, cara, em relação a tudo o que ele consumia. Festas e mais festas. Ele até contou que numa dessas idas a esses restaurantes de O luxo, que você faria, chat, comenta aí, se você ganhasse 30 milhões? O que você faria? Eu também comprava uma paulada de cueca. Os gastos que eu faria de primeiro, uma paulada de cueca. Aí eu compraria uma casa. Puta merda, né? Fácil. Rei do Camarote mandou 10 reais. Oi! Fala pessoal, Oi. chegou a sexta-feira. Dia Internacional da Esbórnia. Com moderação. Se for beber, beba com moderação. Ó. Se for levar alguém pra chapa, use camisinha, ou peça para o parceiro usar. Cuide-se. Cara, eu sou completamente apaixonado pela expressão na chapa. Pois é, comprava um PS5 Pro, né? Pois é, porra, ficava... É foda. luxo, cara. Ele simplesmente mandou fechar a conta de todo mundo que ele ia pagar. Todo mundo tava no Aí. restaurante, numa conta que, à época, se eu não tô errado, isso é anos 90, à época, foram 20 mil reais Aí, o cara é o rei do camarote mesmo, pô. gastos na conta de pessoas que ele nunca viu na vida. 20 mil reais pros anos 90, isso era muito dinheiro, cara. Ele tava literalmente torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Creio eu que pela ignorância, obviamente, Você acha? e pela total ausência, 0% de educação financeira, ele não entendia que 30 milhões de reais... É porque assim, ó, de novo, eu acho que existe um mito na educação financeira. Que é, quando você fala educação financeira, existe a ideia de que a partir do momento que a pessoa que tem educação financeira, ela vai saber fazer investimentos da melhor forma possível. Eu não sei se é esse bem o caminho. Mas assim, um padrão que a gente vê em vencedores de loteria, cara, é que é gente muito pobre e muito solitária, tá ligado? É gente que foi muito ignorada. Não é à toa que a maioria dos jogadores de loteria são os velhos. Por quê? Porque ninguém acaba dando, o cara chega na terceira idade, a família não dá muito mais atenção pro cara, ele fica meio solitário. Então, a partir do momento que ele ganha essa grana, é uma possibilidade dele ser visto. E como é que alguém que sempre foi ignorado ganha dinheiro, entende que ele vai ser visto? Pela ostentação, cara. Não é à toa que você vê, por exemplo, eu acho que um grande exemplo, a galera de periferia do funk quando ganha dinheiro. O cara parte pra ostentação. E na verdade nem só ele, tá? Todo mundo no Brasil, quando ganha dinheiro, parte pra ostentação. Todo mundo. Todo. Não vem com essa de falar que eu seria diferente. Todo mundo vai fazer uma doideira. Até porque, mano, se você antes era pobre pra cacete, você ganha uma cacetada de grana, é óbvio que em algum momento você vai dar uma metida de pé aí no rolê, tá ligado? De novo, eu só acho que deixa muito... Até porque, afinal de contas, é um prêmio de loteria, aí fica essa manchete toda, né? Ó, o cara gastou o dinheiro todo. Mas, mano, o que tem de rico por aí, que ganha dinheiro, aí compra Porsche, bate nos postes. Eliton Rimou, né? mandou 50 reais. Oi! Fala Choco, Oi! fala chat. Tamo Como junto. vocês estão? Tamo bem. Dando uma pausa aqui para dar aquela fortalecida. Olha, eu tava na praia. Pô, fortaleceu demais. 50 reais? Posso não trabalhar mais hoje.
Então, os caras pegam essa grana, compram essas caminhonetes Dodge Ram, cara, maluco, tá ligado? E vai passear por aí, enche de mulher, essas coisas. Então, eu acho que todo mundo que ganha muito dinheiro, ele mete o pé na jaca, mano, em alguma instância. A gente muitas vezes só não vê, tá ligado? Eu sei que na época o prêmio era um pouco menor, tá? Mas era o que hoje... Pensa que seria como se fosse hoje 30 milhões de reais. Na cabeça dele, esse dinheiro nunca ia acabar. Ele tava literalmente no modo... Mas eu vou falar pra vocês. Uma vez. Aí, agora eu vou falar um negócio perigoso aqui. Eu já falei pra vocês, eu já trabalhei na night filmando festa. Vocês acham que nunca me ofereceram dorguinhas na noite? Quer um negocinho aqui? Quer um negocinho aqui? E assim, eu não faço ideia de quanto custava as dorguinhas. Mas pela quantidade de oferecimento, devia ser uma grana, mano. Então, todo mundo que tem grana, mano, o cara mete o louco, mano. A gente é que fica com essa inocência. Tem níveis e níveis? É óbvio que tem. É uma história caricata do cara da loteria que gastou tudo? É óbvio que é. Mas, de novo, mano, todo brasileiro, quando ganha dinheiro, nem brasileiro, todo mundo no mundo que ganha muita grana, o cara vai dar uma doidada, mano. Vai meter o pé na jaca uma vez, só se vive uma vez, tá ligado? Mano, torrar dinheiro. Ganhei 30 milhões, o que é eu gastar 20 mil aqui no restaurante? Se o cara não tem brother, porra, faz. O patrão ficou maluco. Torrava dinheiro, cara, com mulheres, enchia a sua suíte presidencial Normal. de acompanhantes de luxo, Normal. dava festas e mais festas, cara. Até que um belo dia, esse dinheiro acabou. Simplesmente acabou. Agora, a parte mais triste dessa história, se você não conhece essa história ainda, eu ainda não contei. Na época da matéria, ele tava... Se tu falar que ele era teu parente, aí será... aí será triste mesmo. Chat, você já viu? Todo mundo tem uma história de um avô, um bisavô que era rico e depois um avô ou o pai que gastou tudo. Sempre tem essas histórias. Se ele falasse assim, esse cara era meu avô, aí nós ia ficar em choque mesmo. de volta morando numa casa extremamente humilde, cara, com a mãe dele. Ou seja, esse cara pagou uma conta de restaurante para todos os clientes daquele restaurante, uma conta que na época, anos 90, deu mais de 20 mil reais. Mas esse cara não comprou uma casa para a própria mãe. E a repórter, na época dessa reportagem, perguntou para ele quanto tempo isso durou. E ele falou que viveu nessa vida há cerca de uns 5 anos, mais ou menos. Ele simplesmente entrou numa espiral extremamente megalomaníaca, em que ele era o rei, voando baixo, de forma extremamente imprudente. Rei do camarote. Que ele esqueceu da mãe por 5 anos. Ao ponto em que, quando tudo acabou, ele voltou. Cara, mas aí, ó, de novo, aí é caso de terapia mesmo, gente. Falar pra vocês, eu já conheci. Me digam aí no chat e nos comentários se já aconteceu com vocês. Vocês já conheceram gente que, assim, é, entre aspas, gente boa, mas que quando ganha dinheiro virava um pau no cu? Vocês já conheceram gente assim? Já conheceram gente assim? Eu já, cara. Gente assim que, na vida normal, good vibes. Essa pessoa ganhava dinheiro, meu irmão ficava insuportável. Então tem gente assim. E se pá, esse mano que ele tá contando a história aí, era desse tipo de gente aí. Muitas vezes dizem assim, foi educação financeira. Mano, nem era. Às vezes o cara era só um pau no cu mesmo, cara. Tá ligado? Que ganhou dinheiro, porque paus no cu também ganham dinheiro. E aí acontece isso, maluco. Olha aí, ó. Já. Choco, tem um caso lá no Comentando a História do grupo, em Pé na Rede, que o cara ganhou 5 milha e devolveu todo o dinheiro pra caixa, só apostando mais ainda. Caralho. Olha, é o que eu mais conheci na vida. Parente, inclusive. Cara, pô, também já tive parente assim também, que, mano, a pessoa ganhava dinheiro, ficava insuportável. E nem era nos milhões assim, tá ligado? Fora que eu também acredito que o cara que virou milionário e era pobrinho até ontem, ele também deve ficar com uma sensação de duas coisas, tá? De que todo mundo talvez queira tirar vantagem dele, então ele vai ficar muito arredio, eu acredito, sabe? É por isso que eu acho, chat, eu acho que se você ganhou um dinheiro desse de loteria, você tem que se mudar de cidade, cara. Tem que mudar de cidade pra um lugar que ninguém te conhece, pelo menos durante um ano, assim, pra você dar uma respirada, tá? Tipo assim, deixa eu me entender, agora eu sou rico, tá ligado? Respira, tá ligado? Compra uma... Faz o básico primeiro, que é uma casa, a comida cheia ali e tal, aí você vai respirar. Porque, mano, é um choque de realidade muito grande, cara. Porra, tu já imaginou? Eu tava vendo aí que o prêmio da Mega da Virada era o quê? 600 milhas, né? Era não, na verdade, tá cogitado pra ser até 600 milhões. E até ontem eu vi uma entrevista do cara que é presidente da Caixa, saiu uma entrevista falando que ele acredita que em breve o prêmio da Mega da Virada pode chegar na casa do 1 bi. Então você imagina, cara, tu tá aqui pobrinho, do nada, pá, 600 milhas na tua conta. Puta merda, eu ficaria assim, ó. Eu passaria alguns minutos assim, ó. What the fuck?
voltou pra mãe dele, cara. E na época da reportagem, a repórter perguntou muito bem, perguntado estrategicamente, como é que ela lidava com toda essa situação e tal. Ela dizia que tava tudo bem, que não ligava e tudo mais. E ela amava o filho dela, sabe, independente de qualquer coisa. E que a única coisa que ela pedia, assim, sabe, na sua fé religiosa, é que a vida fosse um pouco mais fácil. Quando eu ouvi isso no telefone, cara, eu não vou mentir pra vocês não, cara. Esse negócio de mãe, pra mim, é uma coisa muito sentimental. Eu tenho uma profunda relação com essa questão de tirar a minha mãe do aperto, porque ela me criou sozinha, sem meu pai. E ela sempre deu o máximo que ela pôde pra poder não faltar nada pra gente. A minha mãe, quando ela era muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos, assim, 21, 22, ela teve febre reumática e ela teve que se tratar. A minha mãe passou mais de 10 anos aplicando benzetacil para poder se tratar da febre reumática. Quem conhece a doença sabe que benzetacil é uma das injeções que são usadas, né? Um dos remédios para tratar a febre reumática. E Ela dói literalmente, mano, palhaço. sofreu muito, com dor, cara, com dificuldade de locomoção por alguns anos, pra não deixar faltar nada. Eu lembro de uma vez eu acordar de manhã cedo e a minha mãe tava chorando porque ela mal conseguia pisar no chão. Mas ela fez um esforço tremendo pra poder calçar uma sandália e ir caminhando até o ponto de ônibus que era longe pra poder ir trabalhar, pra não deixar faltar pra mim e pra minha irmã. Então, quando eu vi essa parte dessa matéria, cara, eu juro pra vocês que eu chorei, cara. De verdade, porque eu fiquei assim, cara, o maluco conseguiu esquecer da própria mãe durante 5 anos. Mas aí, Spectre, eu vou te falar uma parada que acontece também, tá? Que é o seguinte. Ó, tu contou uma história que eu achei massa. Porque você, mesmo criança, você percebeu, você viu o que aconteceu na sua casa. O que acontece, muitas vezes... Primeiro, qual a idade que esse cara da história que você tá vendo tinha? Porque assim, quando você é mais novo e que mora na casa dos seus pais ainda, essas memórias, elas são mais, sabe, novas na mente. Mas também tem muita família, não tô falando que esse é o caso, que os pais, eles não deixam os filhos perceberem a dificuldade, tá ligado? E eu acho que isso é errado. Eu acho que deixar o filho perceber de certo modo a dificuldade faz com que ele se importe com a família, tá ligado? Infelizmente, nem toda família, Spectrum, é desse tipo assim que deixa. Que deixa a família como um todo participar, tá ligado? Eu vou dar exemplo da minha família. Deixa eu contar uma história aqui. Deixa eu só pegar aqui um fio primeiro que a minha luz aqui apagou. Tá, olha só. Quando eu comecei a trabalhar, assim como grande parte dos filhos que vem à luta dos pais, a primeira coisa que eu quis fazer foi, eu queria ajudar nas contas de casa. E quando eu digo ajudar, eu não queria só ajudar pagando a conta de energia. Eu queria contribuir para minha casa, junto com o salário do meu pai e da minha mãe ali dos trabalhos, para que a gente começasse a ter um pouco de condição de vida melhor. Que a gente, de repente, pudesse comprar uma TV melhor, um sofá melhor, tá ligado? Melhorar as coisas em casa. Fazer um banheiro, a gente morava em casa de madeira, então de repente a gente se juntar para poder construir uma casa. Eu queria participar disso. Só que no meu caso especificamente, o meu pai nunca deixou. E ele não deixou, hoje olhando para trás, por um misto de orgulho, mas pelo caminho do orgulho, tá ligado? O argumento que ele usava era o seguinte, ele falava assim, não, eu não quero que você gaste dinheiro aqui, eu quero que você continue estudando. Parece nobre, tá ligado? Parece nobre, mas não era, tá ligado? No fim, eu percebi que era só meu pai sendo orgulhoso. E isso é um problema que acontece, enfim, por causa do machismo, os homens e tal. Mas, tipo assim, eu via outras famílias que, mesmo pobre, quando os filhos começavam a trabalhar, eles se juntavam em casa. Então, por causa de todo mundo se juntar, aquela família tinha a chance de, nesse período ali, dos filhos fazendo 18 anos, até perto dos 30, que é quando os filhos geralmente saíam de casa porque casavam, aquela família deu uma melhorada econômica, do tipo, todo mundo se juntava, aí comprava uma máquina de lavar que ajudava a mãe na hora de lavar roupa, construía uma casa porque todo mundo era pobre, tinha casa de madeira, aí conseguia fazer uma de tijolo, tá ligado? Então, essa mentalidade de união, ela não está presente em todas as famílias, cara. Isso é ruim, porque faz com que as coisas demorem muito mais pra acontecer. Porra, olha só, eu lembro que muitos anos depois eu tive a chance de falar disso com meu pai. Eu falei assim, meu pai, olha só, muitos dos caras que eu conheço tiveram carro cedo, não porque eles ganhassem muito mais do que eu. É só porque eles não moravam com os pais, não pagavam aluguel, só comprava seu carro, tá ligado? E eu falei isso pro meu pai, eu falei assim, poxa, se a gente tivesse se juntado lá no passado, de repente, a gente teria tido a chance de comprar juntos uma moto, um carro, que no fim das contas, seria útil não pra mim, cara, mas pra família. Porque, porra, hoje alguém tem uma necessidade e a gente não tem nenhum transporte pra poder se locomover, porque, entre aspas, deixou-se ficar todo mundo sozinho. Não, tu pode deixar as coisas aqui do jeito que tá. Então, isso foi uma atitude ruim. Então, muitas vezes, cara, o orgulho impede que as famílias permita que os filhos participem mais. Por N motivos, porque de repente os pais vão achar que eles vão mandar menos, tá ligado? Então tem muito um quê de orgulho também. Cara, o orgulho acontece no meio dos pobres também. Tá ligado?
Olha aí, ó. Pois meu pai não tem querer. Eu comprei o piso pra casa toda. Comecei a quebrar o chão, ele tava colocando piso novo. Que são dessas. Olha aí. É punk, cara. É punk, é foda. E eu tô contando isso aqui, cara, assim, não é uma verdade universal, tá? Mas só pra dizer que também existe muito disso também. A um ponto que ele torrou uma fortuna, cara, multimilionária. Mas o cara não lembrou da mãe. E essa história, ela é só pra resumir pra vocês, cara, que a pessoa que ela não tem uma boa relação com o dinheiro, não importa o que você faça por essa pessoa pra tentar ajudá-la a sair de uma vida de miséria. Eu aprendi esse conceito, eu já falei num vídeo anterior aqui no canal, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala que essas pessoas que reclamam da vida porque falta dinheiro, e cara, se tratando. Mas assim, não sei se você sabe, o Robert Kiyosaki tá devendo uma fortuna, tá ligado? O cara que escreveu esse livro aí, Pai Rico, Pai Pobre, que conta as vantagens, tá devendo uma puta grana. Coisa de milhões, tá? No Brasil eu sei, tá? O salário mínimo é muito miserável, é pequeno, então é normal que as pessoas reclamem, mas tem pessoas que ganham mais de 5 mil e choram miséria que, caralho, o dinheiro não dá pra nada. E tudo bem, eu entendo que 5 mil reais realmente não é muito dinheiro pra você ganhar por mês, mas a maioria dos brasileiros, a vasta maioria, se pegasse o salário de 5 mil reais e dobrasse 10 mil reais por mês, as pessoas iriam torrar 10 mil reais por mês, porque o problema, às vezes, tá? Não é o valor que elas ganham, mas assim, a habilidade de lidar com o dinheiro, cara. Inclusive, tem uma passagem nos Segredos da Mente Milionária em que o autor fala que o dinheiro para o ser humano ele é muito interligado ao horizonte ao qual ela está acostumada a lidar. Por exemplo, o Donald Trump, certa vez ele quebrou financeiramente. Então, pro cara... Parece uma história do Elon Musk, né? O Donald Trump já quebrou uma vez. Cara, por exemplo, ter 2 milhões na conta, pra ele era considerado estado de falência, porque o cara, ele não era milionário. A mente dele estava programada para bilhões e não milhões. Então, pra ele, milhões era falência total. Uma pessoa que ela tem a mentalidade programada para lidar com saldo negativo no cheque especial, essa pessoa não consegue ter um salário de 10 mil reais. Ela vai, por consequência, torrar dinheiro até o dinheiro ficar no saldo negativo, cara. Enquanto que a pessoa que ela está acostumada a ser assalariada, ela não consegue lidar com os excessos, com o que sobra, né? Aquilo que excede o horizonte dela, que é o quê? Salário mínimo. Então, antes de você, de fato, querer dinheiro, você tem que expandir a capacidade da sua mente de lidar com somas maiores de dinheiro, mais especificamente aquilo que você almeja ter na vida. Se você quer ter milhões, você precisa se acostumar à ideia de ter milhões. E que se você não for primeiro capaz de lidar com milhares, você nunca vai poder lidar com milhões. Bobagem. A sua mente vai te sabotar a um ponto que você vai gastar tudo e voltar para os milhares. Bobagem. Muitas pessoas... Vou te explicar por que isso é bobagem, Spectro. Olha só. Não existe essa da minha mente precisar acostumar com milhões. Spectro, eu digo e repito. Tudo parte de 2 princípios. Óbvio, tá? Princípio número 1. Tem um negócio chamado escala de pirâmide de Maslow. Dá uma pesquisada nisso, cara. Que é uma pirâmide de o que o ser humano precisa para ter uma vida equilibrada. Então, quando você tiver na sua vida já o básico, uma casa para você morar, uma casa decente para você morar. Quando eu falo casa decente, isso tem a ver com privacidade. Cara, eu tenho 2 irmãs. A gente morava numa casa que a gente não tinha quarto separado para cada um. Eu nunca tive privacidade até eu sair da minha casa, você tá entendendo? Aos 26 anos, quando eu fui morar sozinho, eu nunca tive um quarto só meu. Então, quando você tiver uma casa só pra você, com um quarto só pra você, com privacidade, com as contas básicas sendo pagas tranquilamente, com comida minimamente saudável pra você comer, aí nós estamos mudando de assunto, tá ligado? De novo, cara, um cara que é pobrinho que nem nós, se ele ganhar 10 mil hoje... Isso não é muita coisa, porque o que ele vai fazer? Ele vai no máximo comprar um sofá ali, uma máquina de lavar pra poder equilibrar as coisas. O cara que já tem tudo isso, 10 mil, ele faz uma viagem, faz um curso. Olha como muda a parada. Isso não tem a ver com mentalidade, cara. Tem a ver com a falta, irmão. Tá ligado? Eu vou te falar aqui uma coisa, tu faz a conta aqui, ó. Um brasileirinho ganhando 10 mil reais por mês durante um ano faz uma puta diferença do que um brasileirinho que passa um ano ganhando só 5, cara. Tá ligado? Principalmente quando ele vem da classe pobre. Por quê? Quando você vem da classe pobre, quando você começa a ganhar esse dinheiro, 5, 10 mil, a primeira fase da sua vida vai ser construindo o básico, que é um lugar pra morar, que é as coisas básicas de eletrodoméstico. Custa caro essa porra, mano. Se você não tiver uma cagada, você vai ter que morar de aluguel. Olha como vai. Isso não tem a ver com mente milionária não, irmão. Sinto muito te informar, cara. Não é isso, cara. Não é isso mesmo. Agora, depois que você tem o básico, irmão, por que eu vou... Olha só, vou dar um exemplo pra vocês. Se eu estivesse ganhando 10 pau por mês e eu já tivesse casa própria, tá ligado? Um sofá decente, que eu tô com drama do sofá, eu quero trocar meu sofá. Um sofá decente, tá ligado? Por que diabos que eu ia estar preocupado com casa? Não, pô, eu já tenho casa própria, o meu pensamento seria diferente, cara.
tá ligado? Então, por mais que a gente tenha pensamentos de investimento, mas a gente é limitado pela realidade. A realidade do quê? Do quanto a gente ganha, pô. Não tem esse papo de mentalidade não, irmão. Sim, sinto muito te informar. Economia, o básico é o básico, que é tentar não gastar mais do que você ganha. Tentar. Agora, quando você ganha só um salário mínimo, como a maioria dos brasileiros ganha, cara, um salário mínimo é pouco, irmão. Tá ligado? Ele é limitante. Isso não tem a ver com mente, não. Muito pelo contrário. Pergunta pra um mendigo aí da rua por que ele fica bêbado de cachaça o máximo de tempo possível. Pra se anestesiar da miséria que ele vive. Tá ligado? Então, quando o cara só ganha um salário mínimo, ele tem a noção de que é muito difícil ele conseguir alguma mobilidade. Porque tudo contribui pra que não. Então, o cara, porra, pagar as contas minimamente necessárias com o salário mínimo. O que sobra, o cara vai fazer o quê, mano? Quando sobra, tá maluco. Isso não tem a ver com mentalidade, cara. Isso não é só isso, cara. Isso tem a ver com oportunidade, que nós, como sociedade, temos uma dificuldade de dar oportunidade pros nossos terem uma condição de vida um pouco, nem melhor, tá? Uma condição de vida digna pra eles, sob a justificativa de que não, você só vai conseguir ser digno se você for PhD. Porra, não deveria ser assim, tá ligado? Simplesmente não entendem a necessidade de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você tem que ter uma boa relação de abundância com o dinheiro, mas não é de forma imprudente. E infelizmente no nosso Brasil isso é mais do que provado. É só você ver a quantidade de gente no SPC. E aí você fala assim, Porra, aí tu ignora taxa de juros gigantesca que cobra no Brasil, taxas de juros que não se cobra em lugar nenhum do mundo. Você ignora como funciona o mercado de trabalho, que demite a galera sem a menor justificativa muitas vezes e continua reclamando para que tenha cada vez menos condições de legislação trabalhista, para que seja cada vez mais fácil demitir. Pô, você acha que o cara acorda um dia e fala assim, não vou pagar minhas contas? Não é assim que funciona, porra. A geração dos nossos pais mesmo. Os caras sofriam com medo de ter nome sujo, irmão. Sofriam. Você sabe o que é ter nome sujo? Um monte de ligação te ligando 24 horas por dia pra dizer, paga aquela conta, paga aquela conta. É um inferno, irmão. Você não consegue crédito em mais nada. Tá ligado? Ninguém escolhe não pagar as contas só porque não escolheu. Geralmente o brasileiro fez uma escolha. Pagar essa conta ou comer. Tá ligado? mas é porque as pessoas ganham E quando o brasileiro tem dinheiro, a primeira coisa que ele faz, ele paga as contas. pouco. Sim, eu sei que as pessoas ganham pouco, mas as pessoas, mesmo ganhando pouco, elas querem antecipar. Agora, o rico é diferente, tá? Esse Trump aí que você tá puxando o saco aí, você fala, olha, o Trump tinha uma mentalidade. O que é que o rico faz quando ele quebra, entre aspas? Ele declara falência, isso vai pra justiça, isso passa anos em arbitragem, ele vai pagar só um ou outro e ainda faz uma separação do seu patrimônio pessoal do pessoa jurídica pra não ter que comprometer o pessoal. Então, ele tá quebrado, mas continua com dinheiro pra cacete, tá ligado? Continua de boinha, tá ligado? O pobre não, é nome sujo no SPC, é no Serasa, pedir para uma dificuldade do caramba. Antecipar sonhos do futuro, as pessoas compram um carro financiado em 60 vezes, às vezes elas compram iPhones financiados em 18 vezes. Não é um sabe? problema. Enquanto às vezes a parede da casa tá com um rombo, tá com falta de. Sabe por que acontece isso, Espectro? Vai na loja de material de construção e vê se tu consegue comprar tijolo, material de construção, tudo isso em 60 meses, que nem você falou aí. No crediário da loja. Consegue? Não consegue, né? Consegue pagar o pedreiro em 60 meses? Consegue, né? Você acha que pra construir a casa, a parede da casa, você gasta só... Quanto é que custou um iPhone novo? 7 mil reais? 8 mil reais? Não precisa isso, não. Isso aí, cara, infelizmente, é um pensamento até elitista, de certo modo, tá ligado? Que é a percepção de que o pobre só pode comer e cagar. Ah, o pobre tá de iPhone? Tá errado essa porra. Tá ligado? O pobre tá de... O pobre de iPhone, porra, não pode. É um crime essa parede aí sem reboco. Olha, ó, o próprio Ayrton Batista perdeu 99,6% de toda a sua fortuna e ainda assim continuou multimilionário. Exatamente, ó. De reboco. E essas pessoas são escravas da vaidade a um ponto em que elas querem antecipar coisas triviais enquanto coisas. Discordo, Espectro, isso não é ser escravo da validade. É que o mundo... Aí, ó, vou até te dar um conceito bíblico aí. Deve ter lido nesse livro que você leu. Quem tem, mais vai ter. Se o pobre chega numa entrevista de emprego sem um celular decente, não precisava ser o iPhone? Não necessariamente, mas dependendo do cargo que ele vai buscar, às vezes precisava. Se ele chegar parecendo fudido, ele não consegue o trabalho ou oferecem pra ele uma remuneração muito pior. Tá? Isso é realidade. Eu não esqueço disso nunca. A primeira vez que eu participei de um retiro da igreja, na época que o WhatsApp tava começando a bombar, e eu não tinha smartphone, meu telefone era um Nokia, alguma coisa. Aí a mina perguntou, você tem WhatsApp? Eu falei, não. Ela falou com nojo na igreja, tá? Nossa, nem WhatsApp. Eu fiquei me sentindo um merda naquela época.
Falei, porra, cara, eu não tinha grana pra aquilo. Então, tem lugar, amiguinho, que você precisa parecer que você é mais do que você é de fato, senão você não consegue nem concorrer, tá ligado? E aí parecer é uma roupa um pouco melhor, é um telefone um pouco melhor. Senão você nem questiona. Pergunte pra qualquer rico. Rico não compra Rolex porque ele acha bonito, não, cara. Ele compra Rolex porque ele sabe que a aparência importa. Coisas mais elementares são deixadas para a posteridade, cara. E isso é muito problemático. E vocês percebem isso quando um sujeito, eu sei que peguei um exemplo bem extremo, né? Conseguiu torrar uma fortuna multimilionária e ele não sequer montou a base. Ele não pegou uma parte da fortuna e se preocupou em tentar ali montar um alicerce que pudesse perpetuar essa fortuna para toda a sua próxima geração, de filhos, de repente, tirar. Se pá, Spectro, ele pensou, pau no cu de próxima geração. Fui fudido até agora, eu vou gastar essa porra toda. Os outros quiser que se vire. Mãe, sabe, da situação complicada. O cara simplesmente torrou o dinheiro, cara. Torrou o dinheiro. Aí, por mais que vocês possam achar que isso é um exemplo extremo, eu falo pra vocês. Muita gente, muito mais pessoas do que vocês possam sequer imaginar, fariam algo parecido. Eu sei porque... Ganharam na Mega Sena e torraria tudo? Não, acho que não. Acho que não, Spectro. Tem que lembrar o seguinte, cara. De novo, esse caso que você pegou era dos anos o quê? 2000? A gente nem tinha internet. A gente não tinha nem referência das coisas, cara. A gente não tinha referência, isso é verdade, pô. Por que hoje a gente pensa assim, se de repente eu ganhasse 600 milhões, eu faria isso aqui, que nem eu falei. Eu mudaria de cidade, passaria pelo menos uns meses assim, respirando, tá ligado? Não vou pirar muito, tá ligado? Por quê? Porque eu já tenho tanto exemplo de gente que meteu o louco e ficou doidão, que a gente aprendeu com os erros dele, tá ligado? A gente viu essa gameplay, a gente olhou e, porra, mas esses caras lá dos anos 2000, cara, eles não tinham nem exemplo, mano. Tinha nem exemplo, cara. E a gente é tão pobre que a gente... Pensa nisso aqui, ó. A gente é tão pobre no passado que R$1 milhão na nossa cabeça parecia muita grana. Eu não tô falando que é pouca, não. Mas hoje a gente escuta tanto falar de bilionários que 1 milhão já nem parece tanta coisa assim. Então você imagina o cara sem maior conhecimento das coisas, lá em Piraporinha do Norte, de repente, tá ligado? Ganha o equivalente a 30 milhões. Mano, o cara realmente pensa que não vai acabar. Spectro, quando eu tava na 6ª série, eu tinha na escola aula de estudos amazônicos. Aqui no Pará a gente tinha aula de estudos amazônicos, tá? E eu lembro quando a gente estudou pela primeira vez a estatística de que apenas 2 a 3% de água doce do mundo era potável, tá ligado? Até aquele momento, o que eu ouvia, e até aquela aula o que eu ouvia é que isso era impossível. De que, porra, água era um recurso infindável. Então eu tava na 6ª série quando eu vi a primeira vez de que, mano, não é infindável não, é só 2% aí, 2 a 3% que é potável. E aquilo foi um choque pra mim, criança ainda assim, adolescente, né? Eu, caramba, mas pensei que seria mais. Então a gente não tinha sequer referência, irmão. Então eu dou desconto, cara. Essa galera também não tinha referência não, pô. Os caras olhavam 30 milhões e pensavam, mano, vai acabar nunca. Acaba, pô. Que eu conheço pessoas próximas da minha família que ganharam um processo na justiça, pegaram uma grana, e a primeira coisa que a pessoa fez foi, cara, comprar um sofá de R$3.000. Tá vendo, Spectro? Aí, ó, eu tinha razão, pô. Tô falando. Porque, cara, quando você é pobre, irmão, você não tem nada. Literalmente, a sua casa é só móvel paia, tá ligado? Então o que você faz? Pô, vou comprar um móvelzinho um pouquinho melhor, porra. Isso é normal, cara. Porque tu vai na casa do rico, ele tem tudo do bom e do melhor. É por isso que ele te dá o luxo de, não, vamos falar de investimentos e piriri poró. Spectro, é devaneio você ficar nesse papo de investimento quando você não tem o básico. Sabe por quê? Não ter o básico te maltrata. Vou te dar exemplo. Se você não tem o básico, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, ó. Mais um. Eu vou dar o exemplo do sofá. O meu sofá foi um bom sofá quando eu comprei. Só que já tem 6 anos aí. E ele foi bem gasto. Então hoje, ele tá... Sabe aquela mola que tem no sofá que faz ele ficar firme? Ela já quebrou. Então você senta e se afunda. Nos últimos meses, eu sinto um monte de dor nas costas por causa do sofá. Aí o que acontecia? Quando eu falava no começo pra senhora minha esposa, assim, ó, pô, eu quero trocar esse sofá. Aí a senhora minha esposa, que tem a mentalidade normal, ela fala, vamos na Casas Bahia, sei lá, a Magazine Luiza comprar um sofá de 1.200 conto. Eu falava assim, cara, não vou. Por quê? Porque eu sou um cara que tem 1,90 m, um sofá desses baratinhos não me cabe direito, fora que ele não é confortável o suficiente, ele é uma merda. Aí ela até brincava comigo assim, falou assim, porra, você é meio metido, né, só quer coisa cara. Aí eu falei, cara, não é. É porque eu sei que a gente vai comprar um negócio que no mundo ideal vai durar 5 anos. Ele não pode ser uma merda. Fora que, de novo, eu tenho 1,90 m, pedir pra ó. Beleza.
Nos últimos dias, com esses recessos aí, ela ficou mais em casa. Então ela passou mais tempo sentada no sofá. Quem é que ontem tava me falando que, ai, minhas costas aqui? Aí eu, agora você tá sentindo o meu drama? Então, não investir num sofá, sabe o que que faria comigo? O que que fará comigo? Vai fazer eu ficar fudido das costas, tendo que gastar depois com remédio ou um médico, tá ligado? Que vai custar caro pra caralho. E que vai dizer pra mim aquilo que um médico no passado já falou. Que quando eu fui pro médico a primeira vez reclamando de estar constantemente gripado, ele falou assim, mano, isso aí que você tem uma leve rinite. O que você vai fazer? Toma aqui esse antialérgico quando tiver muito grave, mas no dia a dia, quando você for dormir, liga ali a centralzinha, bota o vento em outra direção e vai ficar de boa. Eu tinha central nessa época? Claro que não, gente, eu era pobre, porra. Só tinha um ventilador que ficava sujo. Aí eu fui lá, me esforcei pra caralho, tá? Fiz das tripas coração, consegui comprar uma central usada no Facebook da vida, no Marketplace. Gente, a minha saúde, nesse sentido, daquela época, mudou da água pro vinho. Então, eu tô falando isso pra vocês entenderem que o básico, gente, nos protege de ficar fudido, doente, tá ligado? Então, o pobre, quando ele tem grana, ele vai pro básico sim, mano, ele não tá errado. Só quem fica com esse papo de que, o cara gastou no negócio, é quem não tá na pele do pobre, muitas vezes, ou que, de repente, não tá sentindo a dor que o pobre tá sentindo, porque tem muito pobre que não sente a dor do outro, cara. Nem tô falando que esse é o caso não, Espectro, mas é isso. A senhora, minha esposa, por não passar o dia em casa, não sabia a desgraça que era sentar naquele sofá 3 horas por dia. Quando ficou, ela disse, ruim mesmo, né? Uma pessoa que até antes desse processo estava atolada de dívidas e a pessoa não pagou as dívidas. A pessoa comprou um sofá de 3 mil reais, mas não quitou as próprias dívidas. Isso mostra que, caraca... Não cai nessa. Ó, falar pra você. Eu, uma vez... eu tenho muita história pra esse caso aqui. Olha só. Eu, uma vez, passei um tempão devendo grana. Porque eu fiquei desempregado. Quando eu conseguia trabalho, era só freela. Então, basicamente, servia pra pagar aluguel e comer. E aí, o que aconteceu? Depois de 5 anos... que quando eu saí da TV, eu pedi demissão. Então, depois de 5 anos, o seguro-desemprego ficou disponível. Quando saiu a grana, eu paguei uns meses que eu tava atrasado de aluguel. Olha que desgraça, mano, né? E aí, eu caí na bobagem que foi, vou pagar minha dívida no Bradesco. Fui lá, paguei a dívida no Bradesco. Sabe o que aconteceu? No mês seguinte, eu tava precisando usar crédito do Bradesco de novo. Por quê? Porque eu não tinha mais reserva de emergência. Tá? Então, não caia nesse papinho de, ganhou um dinheiro, vou logo pagar a dívida. Segura as manhas. O que você tem que fazer? Respira e pensa, tá, o que eu posso fazer com essa grana que vai me dar mais dinheiro? Porque se eu só pagar a dívida, no mês que vem, eu tô liso de novo. Tá ligado? Então, respira, vai nessa. Porque o rico não paga dívida assim não, mano. O rico faz o quê? Olha o velho da van, mano, devendo 100 milhões de imposto aí pro governo. Foi lá e vamos negociar aqui, eu vou te pagar em 100 anos. Tá ligado? Caraca, mano, se você realmente não tiver uma cabeça focada na prosperidade, não tiver uma boa relação com o dinheiro, tu pode ganhar todo o dinheiro do mundo, cara. Todo dinheiro do mundo vai parecer pouco pra você. Mano, no Brasil você tem que ter jogo de cintura, tá? Não tem esse papo de mentalidade de prosperidade, não. No Brasil você tem que ser, infelizmente, o mundo é dos espertos, irmão. Essa que é a verdade. Então eu só queria dizer, meus caros, que eu desejo pra vocês um excelente 2025, um feliz Natal, um feliz ano novo de modo geral, tá? E que busquem, cara, se instruir financeiramente. Leiam Pai Rico, Pai Pobre, pelo amor de Deus. Leiam Quem Pensa Enriquece. Leiam também Os Segredos da Mente Milionária. Listem aqui livros que vocês já leram de finanças que eu nunca falei no canal e que vocês recomendam muito. Olha, eu vou discordar do Espectro nisso aqui. Eu vou falar pra você, ó. Eu acho assim, se você é uma pessoa que não é trouxa, você pode ler tudo, tá? Agora, se você corre o risco de ser trouxa, antes de ficar lendo livro de coach, pesquisa como o rico ficou rico. Tá? O Elon Musk ficou rico como? Pesquisa, mas pesquisa de verdade. Não fica vendo só vídeo no TikTok, não. Porque o Elon Musk fundou o PayPal. Fundou uma porra, ele comprou, tá? Comprou, pronto, depois revendeu de novo. Porque nos Estados Unidos tem essa política. Você pode comprar uma empresa e, dependendo do nível que ela dá, você compra o direito de ser listado como fundador. Ai, que o capitalismo é delícia, né? Então, pesquisa como os caras ricos ficaram ricos. Você vai ver que na maioria das vezes foi jogadinha, foi malandragem, tá? Aprende essa, irmão. Tá ligado? Muito, tá? Olha, a gente vive num país que realmente, cara, a moeda frente ao dólar é uma porcaria. Que porra de dólar, irmão? Foi a moeda que mais desvalorizou de frente pro dólar em 2024. O nosso poder de compra tá sendo derretido pelo governo. Mas... Cara, olha que doideira, Espectro. Olha que doideira, Espectro. Quem foi que te educou a ficar ligado em valor do dólar, mano? Não, sério, eu tô falando uma pergunta honesta. Quem foi que te educou a ficar pirado na cotação do dólar, irmão? Quantos dos seus conhecimentos estão atrelados ao dólar? Eu tô falando sério, cara.
Essa piração com o valor do dólar, gente, não pira nisso não, cara. Você vai ficar doido. Isso não é desculpa para você não se educar financeiramente. Se você se educar financeiramente, aprender o básico, feijão com arroz sobre investimentos, tu ganhando pouco, tu vai conseguir, cara, tirar a sua família do aperto, a sua situação do aperto. Não se permitam, cara, Ganhando pouco, não. castrar a sua capacidade de formar fortuna no futuro por causa da sua condição financeira, por causa do seu país, cara. Eu só queria passar essa mensagem. Reflitam muito sobre essa história, porque essa história... Cara, eu acho engraçado. Olha só. Não tô falando que é o caso do Spectro, tá? Vou até tirar o Spectro aqui da tela pra não dizer que é o caso do Spectro, mas eu tô gostando de ver os vídeos do Spectro porque a gente debate muita coisa. Olha que doideira. Os caras ricos, eles falam que quando a gente que é de esquerda fala que o mundo é uma desgraça e piriri pororó, reclama mal do chefe, eles falam que, porra, é mimimi, que você tem que correr atrás, que o mundo é de quem corre atrás, piriri pororó. Mas são os caras que, nos últimos dias, estão dioturnamente chorando na internet. Não, porque o dólar, porque o dólar. Porra, que mimimi é esse então? E são os mesmos caras que sabem que o que tá acontecendo com o dólar é especulação financeira no nível hard, irmão. Se você manja um pouquinho de economia, você sabe que isso é verdade, cara. O mercado de capitais é a porra da especulação financeira, é legalizada. É isso e pronto, cara. Não tem mistério, não vem com essa não, tá ligado? Admitir isso é até mais hombridade. Então, a mesma galera que fica, não, porque você tem que correr atrás, você que vence, é a galera que tá reclamando de governo, de imposto, ou seja, de coisas que são externas, que eles falam que não deveria reclamar. Porra, que hipocrisia. Essa é a hipocrisia do capitalismo? Porra, que parada. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.